Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 25 de agosto de 2021, ancião de distrito Mazinho. Amados irmãos, boa noite. Uma alegria imensa poder novamente participar em comunhão com os irmãos da Palavra Pastoral nessa quarta-feira. O amado apóstolo tem nos colocado para trazer essa mensagem para os nossos corações. Uma mensagem que hoje está escrita no livro de Atos, no capítulo 13, parte do versículo 22, que diz: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amados, a nossa palavra de hoje vem para nós trazendo mais uma vez uma exaltação, para que nós possamos adquirir um coração adequado àquilo que é a vontade de Deus, para que assim possamos cada vez mais ter um crescimento espiritual e ser agradável a Deus. Na verdade, a nossa palavra nos diz para que nós possamos ser, mais uma vez, colocar o nosso coração em condição de poder agradar a Deus com os nossos atos, as nossas palavras e também com as nossas ações. Por isso, o apóstolo Paulo pregava certa vez na sinagoga em Antioquia, e ali ele trouxe para aquele povo uma situação onde mexeu com o coração de cada um, porque ele falava de Jesus Cristo, e ele pegou uma passagem que estava lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 14, onde ele já mostrava que Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, ele veio da linhada de Davi. E com isso, amados irmãos, o nosso apóstolo maior para esse serviço divino de hoje, ou essa palavra pastoral, tenta nos mostrar Davi como um grande exemplo para nós como cristãos. Se formos pegar aí a história da vida de Davi, nós vamos ver que ele sempre foi, desde pequeno, desde que o Senhor Deus o achou e mandou com que o profeta pudesse o colocar como rei, colocou ele como uma pessoa que tinha atos agradáveis a Deus, porque Davi, a princípio, ele era obediente. Davi tinha um coração cheio de vontade, cheio de esforço. Davi queria sempre poder demonstrar a Deus a sua condição de seu filho. Nós podemos ver que numa passagem da Sagrada Escritura, onde o rei Saul, juntamente com os seus soldados, eles estavam em uma guerra, e ali foi chamado por um dos soldados que iam entrar em atrito com eles, um soldado muito forte, um homem muito experimentado na guerra, um homem que tinha boas armas e também de uma estatura muito grande, no qual a Sagrada Escritura o denomina o gigante Golias, e isso trouxe muitas aflições para Saul e também para os seus soldados. Mas Davi, com muita determinação, com muita coragem, ele foi ao encontro desse soldado com armas que não eram adequadas para a guerra, simplesmente confiando na palavra do seu Deus, simplesmente confiando naquilo que o seu Deus era capaz de fazer por ele. E nós sabemos o desfecho da história, onde Davi se saiu vencedor. O que pode mostrar isso para nós hoje, amados irmãos? Nós vivemos hoje em um mundo onde as circunstâncias também são bastante adversas, onde muitas vezes nós temos que nos defrontar com grandes obstáculos. E muitas vezes o maligno coloca esses obstáculos no nosso caminho. Nós não podemos nos deixar impressionar pelo seu poder, porque nós temos um Deus que olha por cada um de nós. Um Deus que, se nós confiamos nele, se nós também, assim como Davi, entregamos a nossa vida em tuas mãos, ele também fará com que nós possamos sair como vencedores. E em diversas outras circunstâncias, Davi também serve de exemplo para nós. Após essa vitória de Davi sobre Golias, com o tempo passado, o rei Saul,
esse veio a deixar de cumprir aquilo que eram as vontades de Deus. E com isso ele ia ser exonerado do seu cargo de rei. E Davi foi colocado em seu lugar. E isso trouxe uma ira para Saul, que muitas vezes o perseguiu e até tentou matá-lo. Davi também teve a oportunidade de matar a Saul, mas ele não fez isso. Ele preferiu não fazê-lo. Depois também, amados irmãos, Simei, que era um dos parentes de Saul, esse também estava sempre procurando a Davi para poder denegrir a sua imagem, apedrejava a Davi e até mesmo fez coisas que era desagradável à vida de Davi. E os soldados de Davi tentaram também, queriam revidar isso, castigando a Simei, mas Davi também não permitiu. Isso, amados irmãos, nos mostra que nós devemos sempre procurar também de não colocar mal contra mal. Nós não devemos rebater o mal com o mal. Nós somos os filhos de Deus. O nosso coração tem que estar na posição do coração de Davi. E Davi, posteriormente, amados irmãos, também teve outras circunstâncias em que ele também errou, ele também cometeu um pecado muito grande. E assim também Deus mandou com que o profeta viesse e o repreendesse contra aquele pecado que ele havia cometido. Davi de imediato reconheceu o seu erro, aceitou a repreensão que vinha do profeta. E com isso, amados irmãos, certamente recebeu o seu perdão. Hoje, amados irmãos, muitas vezes a palavra que vem do altar também vem nos repreendendo. Através do Espírito Santo, o amado Deus coloca para nós os nossos erros, nos mostrando que nós devemos ter algumas mudanças. E nós também devemos aceitar essa repreensão. Nós também, assim como Davi, temos que ser obedientes a Deus. Temos que acatar aquilo que é a vontade de Deus. E certamente, se agirmos assim, também teremos os nossos pecados perdoados. Posteriormente, até o filho de Davi queria prejudicá-lo. Absalão também tentou prejudicar a Davi várias vezes, mas Davi, amados irmãos, simplesmente colocou o seu destino nas mãos de Deus, sem revidar nada contra o seu próprio filho. Sendo assim, amados, nós podemos ver que quando nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, nada pode nos importunar, nada pode nos fazer com que nós percamos a nossa fé, o nosso reconhecimento. Não que não tenhamos passar por dificuldades, por lutas, mas o Senhor vai estar sempre conosco e vai sempre nos auxiliar. E podem ter certeza que nunca vai colocar sobre os nossos ombros algo que nós não consigamos suportar. Amados, muitas vezes também nós vamos ter que, assim como Davi, abrir mão de alguns planos na nossa vida. Certa vez, Davi tinha um plano enorme de fazer um grande templo, de poder fazer um templo onde os irmãos poderiam se reunir para louvar a Deus. Mas Deus colocou a Davi que ele tinha que renunciar desse seu plano. E sem nenhum questionamento, Davi renunciou ao plano e passou todo esse seu plano para seu filho Salomão, no qual nós conhecemos a passagem na Sagrada Escritura, que fez um grande templo, onde todos podiam ali se colocar para poder louvar a Deus, podiam se apresentar diante do altar para poder louvar a Deus. O que quer dizer com isso, amados irmãos, que nós também muitas vezes nós vamos obter sucesso em tudo aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que fazemos para poder conseguir êxito lá na frente. Muitas vezes nós vamos plantar, nós vamos semear e também não vamos colher. Outros colherão por nós. Mas isso não pode impedir que nós continuemos acreditando em nosso Deus. Isso não pode impedir que nós continuemos buscando cada vez mais de servir ao Senhor. Porque Davi foi chamado para servir ao Senhor como rei. E fez isso com bastante zelo. Nós também agora somos aqueles que são os chamados do Senhor. Nós também temos agora as nossas atividades como filhos de Deus. Nós também temos que cumprir com as nossas tarefas, nós também temos que levar o Evangelho, nós também temos que falar daquilo que nós vemos e ouvimos na casa de Deus.
Nós temos que falar do ministério de apóstolo que nos conduz, nós temos que falar dos dons do Espírito Santo que recebemos e temos que falar principalmente do retorno de Jesus Cristo, da promessa de buscar um povo para poder estar junto contigo. Então nós temos que ter uma posição de coração semelhante à posição de coração de Davi. Com aquele que tem sempre o anseio de servir a Deus. Aquele que é obediente, aquele que não se frustra com situações adversas, aquilo que é a sua vontade, aquele que anda segundo os ensinamentos do Senhor, aquele que realmente não procura pagar o mal com o mal, porque nós temos o dom do amor no nosso coração. Então, amados, essa é a nossa tarefa como filhos de Deus. Assim que nós devemos cada vez mais nos esforçar para fazer a vontade de Deus. E é com bastante esforço, mas também com muita alegria e com muito desejo no servir a Deus, que nós vamos conseguir o nosso espaço no seu reino quando Cristo retornar para buscar os seus. Amados, que essa palavra possa estar em vossos corações, que nós possamos cada vez mais ter esse crescimento espiritual diante de Deus e que o amado Deus possa nos encontrar digno no dia do seu retorno. Muito obrigado por nos ouvir, obrigado pela palavra que tem ouvido de nós e obrigado por tudo que tem nos concedido o amado Deus. E, amados irmãos, que possamos estar juntos em cada oração. Até o nosso próximo encontro. Amém.